uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus, reunião de crescimento espiritual. Eu tenho certeza que você veio aqui para crescer, tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar com você nessa noite. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 16. Tá? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Vamos 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, aleluia. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e sabemos que essa palavra há poder. Essa palavra ela traz vida, essa palavra traz transformação. A Tua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento. Meu Deus, que nessa noite, cada pessoa aqui nessa noite, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela possa vir, meu Deus, surtir efeito, que ela possa vir com o poder que realmente ela tem, para poder trazer, meu Deus, para as nossas vidas transformação. Que nessa noite, meu Deus, sejamos sensíveis para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu Espírito, e que a Tua palavra ela venha e não volte vazia, que a Tua palavra de fato faça o efeito que ela precisa fazer nos nossos corações, na nossa vida, na nossa mente. Em nome de Jesus, assim, meu Deus, eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Coloca no versículo 16 novamente, por favor. O apóstolo Paulo, ele começa ele fala aqui nesse versículo, a gente começa falando, ele traz uma afirmação falando sobre para não desanimar, de certa forma essa palavra ele traz com uma certa ousadia para nós, dizendo para nós não desanimar, e se torna de certa forma complicado a gente falar para não desanimarmos diante de tantas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Elias, a Bíblia diz no livro de Tiago, que Elias, ele era homem igual a nós. Em Tiago capítulo 5, versículo 17. Eu quero ler com vocês. Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aí o apóstolo Tiago ele começa falando que Elias era um homem como eu, como você, sujeito a muitas coisas que nós hoje estamos sujeitos. E ele orou, falando, ele deu uma palavra, ele deu uma determinação e Deus sustentou aquela determinação de Elias. Versículo 18. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Então veja bem, Elias foi um homem que parece que ele era além do tempo dele, né? É um homem que Deus sustentava a oração daquele homem. Mas a Bíblia diz que ele era igual a nós. Ele teve confrontos internos. Ele teve confronto dentro dele. Ele, em alguma vez, ele fugiu, ele enfrentou o exército, ele enfrentou muitos profetas. A Bíblia fala que, num determinado momento, ele levou os profetas de Baal para o Monte Carmelo, e ali ele desafiou aqueles 400 profetas de Baal, 450, e mais outros profetas, né? Profeta de poste ídolo, e ali ele desafiou aqueles profetas,
né? E Deus ouviu a oração dele, Deus estava com Elias naquele momento. Só que logo depois dele ter desafiado aqueles profetas e ter matado aqueles profetas a fio de espada, porque aquilo que ele orou, aquilo que ele falou, Deus ouviu ele, a Bíblia diz que ele fugiu de uma mulher, da rainha Jezabel. Porque Jezabel mandou um recado para ele dizendo, olha, fala para Elias, se amanhã eu não fizer com ele as mesmas coisas que ele fez com os profetas, né, eu não sou mais essa mulher. E ele fugiu ali naquele determinado momento. Por quê? Porque Elias ele teve um momento de luta no seu interior. Mas o apóstolo Paulo ele fala para nós não desanimarmos, mas Elias desanimou. E parece estranho você falar para o cristão, para a pessoa, não desanimar. Por quê, irmão? Porque nós temos lutas, sim ou não? Nós temos dificuldade, nós temos enfermidade, nós passamos por momentos difíceis. Só que esses momentos difíceis, essas lutas que passamos, ela não pode ditar o ritmo da nossa vida. Isso não significa que o momento que nós passamos, o momento ruim que nós passamos, não significa que vamos viver nesses momentos ruins o tempo todo. É por isso que o apóstolo Paulo fala, não desanimamos. Mas para nós não desanimarmos, para nós vivermos por fé, e para nós não desanimarmos, nós temos que ter um relacionamento com Deus. E é claro, irmão, você não levanta pela manhã já falando, hoje esse meu dia vai ser ruim. Hoje eu vou desanimar. Hoje eu vou entregar os pontos. Você já não cria na cabeça, você já não levanta de manhã dizendo que você vai ser derrotado naquele dia. Às vezes, as circunstâncias durante o dia, ou as circunstâncias que anterior e você hoje, dependendo da circunstância, você hoje se encontra numa situação que você não gostaria de estar, uma situação ruim. Talvez, né, por causa disso, hoje você está numa situação que você não gostaria de estar, mas nós temos que ter o entendimento de que a nossa vida ela é regida por princípios, ela é regida por Deus. Deus é quem dá o ditado, Deus é quem dita o ritmo, Deus é quem faz, Deus é quem é o administrador de tudo que existe na face da terra. E Paulo, será que Paulo tinha dificuldade? Será que ele tinha dias de luta? Será que ele tinha dias de aflição? Será que ele tinha dias que era difícil para ele? Se você for ler as cartas de Paulo, se você for ler os depoimentos de Paulo, você vai ver que Paulo não teve uma vida fácil. Só que Paulo, irmãos, ele aprendeu a viver acima das situações ruins. Ele aprendeu a andar acima das dificuldades. Ele aprendeu a andar acima das preocupações. Ele aprendeu a andar acima dos problemas. E é isso que eu e você hoje precisamos entender. Nós temos problemas, nós temos dificuldade, nós temos situações difíceis, nós temos preocupações, nós temos circunstâncias ruins, mas nós temos que aprender a viver acima dessas circunstâncias ruins, a viver acima dessas situações complicadas, a viver por fé. E Paulo ele não estava dizendo, irmãos, que a situação não poderia piorar. Não tem aquele negócio que você às vezes pensa, né? A situação pode piorar. Hoje talvez você está vivendo uma situação tranquila. Hoje você está vivendo uma situação boa. Mas isso não significa que ela vai ser o tempo todo dessa forma. Hoje você pode estar vivendo uma situação ruim. Problema no casamento, problema na família, problema de saúde, problema financeiro. Mas isso, irmão, ele é momentâneo. Sabe? É momentânea a situação ruim. E é isso que eu preciso entender. É isso que nós precisamos entender. Quando nós vivemos por fé, nós conseguimos visualizar aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus já abriu, né, para nós. Aquilo que Deus já projetou ao nosso respeito. Quando nós conseguimos viver por fé, nós conseguimos ver além daquilo que nós estamos vivendo. Como eu falei,
hoje podemos estar numa vida boa, mas quem sabe amanhã essa vida não é tão boa como hoje. Hoje talvez você pode estar com a conta recheada de dinheiro, mas talvez amanhã pode ser que não seja dessa forma. Hoje você pode não ter dinheiro, mas amanhã pode ser que você tenha. Amém ou não amém? Então, o que eu quero que você entenda, e eu preciso entender nessa noite, é que as coisas aqui são passageiras. As coisas neste mundo são passageiras. Né? Nós não vivemos o tempo todo de uma forma só. As estações, nós vivemos de estações. Né? Por exemplo, nós temos 4 estações anuais. Né? A Lua tem fases. Então, nós também vivemos de estações, vivemos de fases. E o que nós hoje vamos entender é que o apóstolo Paulo ele expressa nesses... Volta novamente lá em 2 Coríntios 4,16. Né? E o que ele expressa aqui é que ele está vivendo, que as coisas exteriores, ele fala aqui, ó, por isso não desanimamos, embora o exterior esteja desgastado, né? Ele fala que o interior ele é renovado dia após dia. O exterior pode estar até na lona, pode estar derrubado na lona. O exterior talvez pode ter jogado a toalha, mas o homem interior, o nosso interior, que tem por dentro, irmão, que nós temos por dentro, e é o Senhor Jesus Cristo que nos dirige no nosso interior, isso sim, renova todos os dias. Né? Nosso homem interior, mesmo diante das dificuldades, ele precisa renovar todos os dias. Ele precisa todos os dias, como diz aqui, ó, ele vai renovando dia após dia. Podemos estar caídos, podemos estar decepcionados, porque nós nos decepcionamos. Pessoas nos decepcionam. Amém ou não? Lutas vêm, né? Situações ruins acontecem, mas nós não podemos viver por essas situações ruins que acontecem com a gente. Nós não podemos viver, né, por essa tribulação momentânea. Coloca no 17. Sabe? Pois os nossos sofrimentos, a tribulação, leva. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Nossa tribulação, os nossos sofrimentos leves. Você consegue entender? Leve, não é algo pesado. Parece pesado, mas é leve. Leve e momentâneo. O que é momentâneo? É por um tempo, é por um período. Eles estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que isso tudo. Ei, esse tempo que você está aqui é necessário você estar aqui. Você já ouviu alguém dizer que o tempo que você está passando, a estação que você está passando, é necessário você passar por essa estação? É necessário você passar por esse tempo? E Deus está no controle quando você está passando por essas estações. Deus sabe o que está acontecendo contigo. Você já leu o livro de Jó? Tantas situações Jó passou. Deus, todo o tempo, estava com Jó. E às vezes Deus parece estar calado. Parece que a nossa oração, parece que o céu está de bronze, que a nossa oração parece que não chega em Deus. Você já sentiu essa angústia na alma, essa angústia em você, que parece que quanto mais você ora, menos Deus te ouve. Mas Deus está ouvindo. Deus, né, está ouvindo a sua oração, o seu clamor. E a fé, irmãos, nós precisamos entender que a fé para nós, vai produzir em nós, vai fazer com que nós cresçamos. A fé, nós vamos ver em Hebreus que a fé é algo que é inexplicável, mas nós precisamos ter a fé. Nós necessitamos da fé, precisamos permanecer no Senhor, né? A fé, vamos ler lá Hebreus capítulo 11, versículo 1. Né? A fé é a certeza daquilo que esperamos, e as provas das coisas que não vemos.
A fé é algo que nós esperamos. A fé é a convicção de que nós estamos esperando algo, mesmo que nós não vemos, irmão. Você já viu aquela expressão de que a fé é cega? Ou a fé é você dar um passo no escuro? Irmãos, eu quero te falar o seguinte, que a fé, para quem não tem fé, para quem não está dentro, quem está de fora, a sua fé sim, é você andar no escuro, é você dar um passo no escuro, é você ser cego. Mas a fé, para mim e para você, ela precisa ser algo que nós temos a convicção, que estamos andando e Deus está nos guiando nesse lugar onde nós estamos andando. Mesmo que olhamos e não vemos, mas temos a certeza que Deus está no controle, que Deus está nos guiando, que Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Amém ou não? Eu falei que o que aqui na terra, o que passamos na terra, aqui é passageiro. As coisas da terra é passageira, mas as coisas celestiais ela é duradoura. As coisas dos céus é duradoura. O visível, ele é passageiro. As situações da terra, aqui na terra, ela é passageira. Mas isso, irmão, ele vai muito daquilo que nós vemos, da maneira que nós vemos. Os problemas, ele persiste porque nós vemos ele como persistente. As coisas que parece que não tem fim, parece não ter fim, é porque nós estamos olhando com os olhos que não é os olhos da fé. Não é, nós não estamos, às vezes nós não estamos encarando com fé. Nós às vezes estamos encarando com incredulidade, encarando com medo. Às vezes não temos fé suficiente para chegar, para avançar, para ir aonde Deus está nos mandando ir, para romper, É por isso que nós ainda não conseguimos chegar. Ele fala, coloca lá novamente, 2 Coríntios, aleluia, capítulo 4, Não desanimamos, coloca no próximo versículo. O nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que tudo. Mas eu quero no 18. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que não se vê. Olha só, irmão, sabe por que ainda não chegamos? Sabe por que ainda não conseguimos vencer? Sabe por que a vitória não chegou? Porque nós fazemos o contrário do que o apóstolo está falando aqui. Fixamos os olhos naquilo que não se vê. Mas nós, às vezes, temos fixado os olhos, temos olhado só aquilo que nós vemos. E nós não podemos caminhar por aquilo que nós vemos. Nós temos que caminhar pela fé. Nós temos que fixar os olhos naquilo que não vemos. Temos que fixar os olhos naquilo que não se vê, mas não no que se vê, porque o que você vê, ele é passageiro, ele é transitório, ele tem um tempo, mas o que você não vê, ele é eterno. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós confessamos nosso pecado a Jesus, em Efésios capítulo 2, fala que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. É interessante que é a graça de Deus que nos salvou, mas nós precisamos de fé para ser salvo. Sem fé não tem como a gente ser salvo, Então, nós precisamos permanecer na fé. E a fé, ela precisa nos seguir todos os dias. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e nós temos que crescer todos os dias em fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo fala de fé, que o justo viverá pela fé. Em Abacuque também, capítulo 2, no caso, o apóstolo Paulo, ele cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, fala da fé. A fé diz respeito naquilo que é eterno. E quando nós fomos salvos, quando alcançamos a salvação, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo.
nós passamos a vislumbrar, a viver, irmãos, em dois mundos, entenda. A viver neste mundo, nós estamos vivendo neste mundo, né, no mundo visível, mas nós passamos a fazer parte também do mundo invisível. Conseguiram captar? Conseguiram pegar? Você foi salvo, então você passa a se tornar cidadão do céu. Mas o céu você não vê o céu. Você vê sim o firmamento. Você não vê o céu aonde nós vamos morar. Você não vê o invisível, já disse tudo invisível. Mas nós precisamos entender que há um mundo visível, onde nós vivemos, e há um mundo invisível. E o mundo invisível ele só consegue ver através da fé. E o mundo invisível é isso que o apóstolo Paulo fala. É eterno. O mundo visível, ele é transitório, ele é passageiro, ele vai acabar. É tanto que a nossa matéria um dia acaba. E quando nós formos para a glória, não é essa matéria que vai para a glória. É um corpo glorificado. Então, nós, vivemos nessa terra, mas estamos caminhando para o céu, para o mundo invisível. Então, nas adversidades, nós precisamos falar igual o apóstolo João falou, em 1 João capítulo 4, versículo 5. Lá está dizendo que a fé é quem nos faz vencer. Coloca lá para nós. 1 João capítulo 5, versículo 4. Eles vêm do mundo, por isso os que falam procedem do mundo, e o mundo os ouve. Será que eu notei errado? Aleluia. É 5:4, você colocou 4:5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? Amém? Mas que é o mundo, pastor? O mundo é as situações que se levantam contra mim e contra você. O mundo no qual está dizendo aqui. O mundo é os problemas. Então ele diz, quem é nascido de Deus vence o mundo. Quando nascemos de Deus? No momento do novo nascimento. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para vencer o mundo, não tem outra forma. Para vencer as situações daqui, não tem outra maneira. É a minha fé, é a sua fé, a nossa fé. A nossa fé que vence o mundo. A nossa fé que vence as dificuldades. Nós andamos por fé e não por vista. Nós caminhamos não pelo que vemos, mas nós caminhamos por fé. Nós caminhamos por aquele que nos salvou, por aquele que é o nosso Pai, aquele que nos deu fé. Quem entende? Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, também vai falar de fé. Nós precisamos entender também que nós não recebemos nada de Deus sem fé. Você não consegue falar com Deus, você não consegue servir a Deus sem fé, você não consegue tocar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você tentar agradar a Deus, ser servo de Deus, se você não tem fé. A fé é necessária para o crente, a fé é necessária para o cristão. Pois quem dele se aproxima, quem aproxima de Deus, precisa crer que ele existe. Como é que nós cremos que Deus existe se nós não vimos? A fé. E que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Hebreus 11:1 fala como funciona a fé, que é o firme fundamento das coisas que não vimos, mas cremos, mas que esperamos. Adoramos por fé, aliás, andamos por fé e não andamos por vista. Temos convicção de que nós temos um Deus, e é a fé que nós precisamos alimentar ela diariamente. Mas como é que alimenta a fé? Como é que nós crescemos em fé? Como é que nós podemos ter fé? Irmãos, a fé, ela não é a leitura das circunstâncias. Você vê as circunstâncias, não é a leitura daquilo que você está vendo, não. A fé é algo superior. A fé é você estar na circunstância, mas você ter a convicção de que aquela
aquela circunstância não vai te deixar prostrado o tempo todo. Pode até num determinado momento você estar prostrado. Pode até em determinado momento você ainda não ter alcançado aquilo que você queria chegar. Pode até a circunstância querer te parar, mas a fé te faz avançar. A fé é para fazer você avançar. Quem entende? A fé, ela se firma na palavra de Deus. E a fé, ela se firma também no compromisso com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Não tem como eu ter fé se eu não conheço Deus. E não tem como eu conhecer Deus se eu não gosto de me relacionar com Deus. Você conhece esse irmão que está ao seu lado? Você tem relacionamento com ele? Você conhece essa pessoa no íntimo? Você sabe que horas ele gosta de dormir ou de acordar? Sabe qual é a melhor, a comida preferida dele? Você sabe o hobby dele? Então você não conhece essa pessoa intimamente. A palavra de Deus diz que para nós termos fé, nós precisamos conhecer Deus. E para nós conhecermos Deus, nós temos que ter relacionamento. E para ter relacionamento com Deus, irmão, não tem outra forma. É através de você ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. É através das disciplinas espirituais. É através do jejum. É através da oração. É dessa forma que temos relacionamento com Deus. E a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus vai fazer com que a nossa fé ela aumente. A nossa busca, quando mais buscamos Deus, mais a nossa fé ela é alimentada. Quanto mais você busca Deus, mais você vai ter intimidade com Ele. Então, por isso que não tem como o cristão ter intimidade com Deus se ele não busca Deus. Não tem como o cristão ter fé se ele não tem relacionamento. E nós temos falado tanto em relacionamento, em intimidade com Deus, em buscar os dons, em buscar ter mais conhecimento de Deus. A palavra de Deus, João 5,39 diz, examinais as Escrituras. É das Escrituras que nós vamos ter conhecimento do nosso Pai, do nosso Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. É através das Escrituras, através da palavra de Deus, que nós vamos ter discernimento de coisas espirituais. É através da palavra de Deus que a nossa fé vai aumentar. Ei, o apóstolo Paulo fala, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir é o que? É você ler, você meditar. É você gastar tempo com Deus, é você gastar tempo com a palavra. Como eu falei mais uma vez, eu repito, é você gastar tempo com as disciplinas espirituais. Mas às vezes hoje nós queremos gastar tempo com tantas coisas, mas não queremos gastar tempo com as disciplinas espirituais. Quem está entendendo? A fé, ela também, irmãos, é uma escolha. Como assim, pastor? A fé é uma escolha. Onde focamos vai determinar onde chegaremos. Se nós focamos no problema, nós nunca vamos sair desse problema. Se nós focamos numa derrota, nós vamos viver derrotado. Mas se você vislumbra a vitória, se você mesmo não vendo, mesmo olhando diante das situações, mas você não vê a vitória, mas você foca na vitória, você foca em Deus, você tem a convicção de que Deus está contigo, você vai alcançar a vitória, você vai ser mais do que vencedor. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos
no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham as suas esperanças na incerteza da riqueza. Você está vendo que as coisas desse mundo é passageiro? Olha o que o apóstolo fala. Não ponha a sua esperança nas riquezas, mas ponha a sua esperança em Deus. Quantas pessoas hoje estão colocando sua esperança naquilo que ele tem, naquilo que ele consegue fazer? Amém? Quantos têm focado no problema? Quantos têm focado nas suas riquezas, nos seus bens? Mas aqui o apóstolo está falando, não foque a sua esperança na incerteza da riqueza. Porque hoje a pessoa pode estar rica, mas amanhã não. Foque em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Tudo que nós precisamos, Deus, irmão, Ele pode nos dar, Ele tem para nos dar. Então focamos em Deus. Não vamos olhar aquilo que é passageiro, né? Não vamos olhar aquilo que é dessa terra, mas vamos olhar para o céu. Vamos olhar para as coisas que são eternas. Vamos olhar para aquilo que Deus, aonde Deus está. Sabe, nosso problema é que olhamos para a terra, olhamos para as coisas da terra e não focamos em Deus, não focamos naquele que é o nosso Pai. Nós olhamos para as coisas que são passageiras, não olhamos para aquilo que é permanente. Vamos olhar para as coisas que é imutável. O invisível é imutável, o céu é imutável, Deus é imutável. Mas as nossas dores, os nossos problemas, eles são passageiros. Não quero dizer aqui, irmãos, que você não tem problema, que não temos problema, que não temos dores. Temos sim. Temos dores, problemas, dificuldade, mas essas coisas são passageiras. E se você começa a focar nessas coisas que são passageiras, parece que você não sai dessa situação. Parece que você fica preso a essa situação e você não consegue sair. Aonde você fixa os seus olhos, você vai ficar preso ali. Você precisa gravar, né? Tem uma canção que fala, né? Grava a eternidade. Você precisa gravar a eternidade no seu coração e olhar para as coisas da eternidade. Fé é diferente de sentimentos, né? De sentidos, né? Você vê em Hebreus capítulo 11, versículo 24, vai falar de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 27, vai falar de Moisés. Eu quero ler com vocês também, Hebreus 11, 24. Amém? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 26. Pode colocar no 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha só o que aconteceu com Moisés. Moisés, irmãos, ele não tinha a Bíblia, igual nós temos hoje. Moisés, ele não ouvia a mensagem como nós ouvimos hoje. Moisés, ele não tinha as mesmas coisas que temos hoje. Mas pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, não estava nem aí com o Faraó. Mas ele saiu do Egito por quê? Porque ele tinha convicção que alguém falou com ele, que Deus havia falado com ele, Deus já havia aparecido com ele, lá no Monte Horebe. E ele tinha convicção de que Deus estava com ele e que ele confiava naquilo que ele não via naquele momento. Deus fala assim: tira o meu povo do Egito e leva meu povo para Canaã. E ele, não sabendo o que ia acontecer no meio do caminho, mas ele foi lá e tirou o povo do Egito para levar o povo para onde Deus havia mandado ele levar. Por quê? Por causa de quê? Por causa da fé. Por causa da fé. E se for para usar outro exemplo de fé, vamos usar Abraão, o pai da fé. Abraão, pela fé, ele ouviu Deus. Sai do meio deste povo, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra? Eu te mostrarei. Você vai andando pelo caminho, eu vou te mostrando. E ele saiu. Ali pegou o que ele tinha, pegou os seus bens e foi para um lugar que Deus ainda iria mostrar para ele.
ele, pela fé, ele foi até esse lugar. Ele saiu do meio do seu povo e foi ser o pai da fé, foi ser o pai de uma grande multidão, foi ser o pai, né, dos hebreus. A fé é apoiar naquilo que Deus fala. Pega isso. Fé é se apoiar naquilo que Deus fala. Por isso, precisamos estar cheios da palavra de Deus. Cheios da palavra de Deus. Precisamos estar cheios da palavra de Deus. Porque aí nós vamos conseguir ter fé. A fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. Como eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Você vê que nós precisamos, irmão, de intimidade, comunhão e sensibilidade do Espírito Santo. Precisamos de comunhão com Deus. Precisamos intimidade com Deus. Precisamos ter sensibilidade com o Espírito Santo, ter sensibilidade com Deus. Você vê que o apóstolo Pedro, naquele episódio de quando ele estava andando por sobre o mar, quando ele estava olhando para Jesus, ele estava andando tranquilo. Quando ele olhou as circunstâncias, ele começou a afundar. E aí você precisa entender que quando você olha para o autor da fé, você vai prosseguir. Mas quando você olha para as situações, você vai afundar. Então, irmão, não tem situação que pode tirar o seu foco. Não tem situação, irmão, nessa terra que pode mudar a sua fé, que pode apequenar a sua fé. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Quem está dormindo, diga amém. Aí, alguém acordou, né? Diz amém. Né? Abraão, né, ele vislumbrava tudo aquilo através da fé. Ele não tinha visto ainda. Ele não tinha um mapa. Ele não tinha ele não sabia onde era esse lugar. Mas ele viu através da fé. Ele já vislumbrou através da fé. Né? E ele foi para onde Deus mandou ele ir. Pedro, ele estava orando pouco antes do almoço. E ali o Espírito Santo fala com ele, né? Vai vir. Aí fora tem alguns homens que veio te buscar, vai com eles. Então ele teve a convicção de que Deus estava falando com ele ali naquele momento e foi até, né, até Cesareia, onde estava aquele centurião. Por quê? Porque ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. Né? Você vê em Números capítulo 19, conta a história de quem? De Caleb, de Josué e de 10 espias. O que aconteceu ali, pastor? Ali, você conhece a história, conhecemos? Moisés chama os 12 príncipes, os 12 líderes de cada uma das tribos. 12 líderes, irmão, não era qualquer pessoa, não, eram os líderes. E fala com os líderes, vai espiar a terra de Canaã. Ele está prestes a entrar na terra de Canaã, está num certo lugar, pertinho de já ia entrar na terra, estava prestes a entrar na terra, né? Já ia não, estava prestes a entrar na terra, e manda os espias ir até a terra. Chega lá, irmãos, eles viram a terra. A Bíblia diz que eles viram a terra, colheram frutos da terra, trouxe os frutos para onde eles estavam acampados, e chega lá, aí eles começam a dar o depoimento do que aconteceu, de como era a terra, o que existia naquela terra ali em Canaã. Irmãos, e ali 10 homens, 10 príncipes, ele traz um relatório negativo para todo aquele povo. E por trazer aquele relatório negativo, ele leva o povo a não entrar na terra prometida. Mas 2 homens, Josué e Caleb, eles viram as mesmas coisas que os outros 10 viram. Sim ou não? Estavam no mesmo lugar. Eles viveram as mesmas circunstâncias. Eles passaram pelo mesmo lugar, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas pessoas,
Mas a visão de fé deles estava além das circunstâncias que ele viu naquele lugar. A visão, a fé deles vislumbraram aquilo que Deus havia falado com eles: vocês vão entrar na terra prometida. Aí 10, nós não vamos entrar não, nós não, né? Lá você viu o tamanho daqueles gigantes? Você viu como é que é aquele gigante, aquele povo é guerreiro. Se eles vierem contra nós estamos perdidos. E desanimou o povo. E o povo ficou incrédulo. Eles olharam para a circunstância, né? Eles não vislumbraram que iria habitar aonde Deus havia dito para eles. Sabe qual é o nosso problema? O problema de muitas pessoas hoje é porque estamos olhando igual esses 10 príncipes. Deus já falou que vai fazer, mas nós ainda estamos incrédulos. Ainda não conseguimos ver pelos nossos olhos espirituais, pelos nossos olhos da fé. Ainda olhamos pelo carnal, ainda olhamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós conseguimos ver. Mas o apóstolo Paulo fala que nós temos que andar por aquilo que nós não vimos, por aquilo que os olhos não viram, né? E a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então aquilo que nós não vimos com nossos olhos naturais, mas que Deus já determinou, aí onde nós precisamos chegar. É isso que nós precisamos ver, além dos nossos olhos carnais, além dos nossos olhos naturais, né? Aí nós voltamos lá onde nós lemos: não desanimar, não desanimarmos, né? Nós temos que ser sempre animados, né? Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, talvez para ele poderia desanimar, porque a vida dele não foi uma vida tranquila, não foi uma vida fácil. As circunstâncias, a situação, talvez levava ele a desanimar. Mas, como eu falei no início dessa mensagem, ele aprendeu a viver acima dos problemas. E talvez seja essa a minha sua oração que precisa ser feita. Meu Deus, me faz viver, me faz andar acima dos problemas. Me faz andar acima das situações negativas. Me faz andar acima desses problemas. Precisa ser hoje a minha, a sua, a nossa oração. Uma oração de fé, acima das circunstâncias, né? Acima disso que eu consigo viver. E é a fé que vai levar você a viver essas coisas, né? É como se nós vivêssemos, é como se tivesse duas dimensões, né? Nós vivemos de uma dimensão, mas tem uma outra dimensão. E a fé, outro dia eu ouvi isso do pastor Luciano Subirá, a fé é como se fosse um portal entre esses dois mundos, né? Entre essas duas dimensões. E a fé é o portal que você sai dessa dimensão terrena e vai para a dimensão dos céus, a dimensão invisível, espiritual. E lá você consegue, quando você vai nesse lugar, você consegue voltar para cá abastecido de fé. Porque quando você vem abastecido de fé, você consegue vencer os problemas. Aqueles filmes né? Aqueles filmes científicos lá, de ficção científica, né? Que tem um portal, você vai para outro mundo, aí você volta para outro mundo. Então a fé mais ou menos, vamos dizer que é isso, né? Você sai daqui do natural e vai para o sobrenatural, para você voltar para o natural, para você conseguir vencer aquilo que é natural. Por quê? Porque o natural, como o apóstolo Paulo falou e nós lemos, o natural é passageiro, e quando você vai para aquilo que não é passageiro, você consegue vencer aquilo que é passageiro. Amém? Sim ou não? Amém. Pegaram ou não? Conseguiram entender? Ou foi um pouco complicado? Eu me compliquei aqui, né? Nós sabemos que existe um mundo invisível, né, irmão? Que é o céu, o mundo espiritual. E o mundo natural só passou a existir depois do mundo espiritual, porque Deus já existia e fez com que o mundo que nós vivemos viesse também a existir, né? E nós habitamos aqui, mas nós não somos seres somente aqui. Nós habitamos aqui, mas nós estamos andando para ir morar no céu. Você lembra do episódio de Eliseu?
em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, a partir do versículo 12, mais ou menos, vai falar. Lá, abre aí para nós, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Enquanto, lá, pode ler enquanto eu tomo água aqui? 1, 2, 3, leiam. Vamos lembrar desse contexto? O que está acontecendo aqui? Eliseu, ele conhecia todos os planos que o rei da Síria fazia. O rei da Síria fazia um plano para destruir Israel, né? Eliseu sabia. Eliseu tinha conhecimento. Ele fazia outro plano, Eliseu tinha conhecimento. Até que ele chegou assim, mas espera aí, por quê? Porque Eliseu ele tinha conhecimento e falava com o rei de Israel. Olha, o rei da Síria vai te atacar aqui, o rei da Síria fez uma emboscada aqui, o rei da Síria foi para ali, então não vai. Então todas as coisas que o rei da Síria planejava, Eliseu sabia, contava para o rei de Israel e a Síria nunca conseguia pegar o rei de Israel. Aí o rei da Síria falou assim, ei, peraí, tem alguém no nosso meio tem alguém aqui que está contando os nossos planos. Né? Tem alguém aqui que está contra nós. Tem alguém aqui que é um delator. Aí alguém fala, não, meu rei, é o profeta que está lá. O profeta que está lá em Israel, ele sabe de todos os planos do Senhor. E onde está esse profeta? Numa cidade chamada Dotã. Beleza. Fizeram um cerco para ir pegar Eliseu, lá na cidade de Dotã. Quando o moço de Eliseu, ele levanta pela manhã, ele deve ter ido buscar um alimento, né? Deve ter ido preparar o lanche, né? Deve ter feito alguma coisa. Levantou pela manhã, que ele abre a casa, ele vê lá um exército, ele fica, e agora? O que vai acontecer? E agora? Coloca no versículo 16. Aí ele fala e agora, meu Senhor, o que vai acontecer? Né? Aí ele fala assim, o profeta falou, não tenha medo, eles estão conosco. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Irmãos, agora, veja bem, o que aquele moço pensou? 2 é mais numeroso do que esses milhares de soldados? É eu e o Senhor, será que é mais numeroso? Né? Mas aí ele continua. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Por que Eliseu pediu para abrir os olhos dele? Porque ele estava vendo com os olhos naturais. E o natural, irmãos, não consegue vislumbrar aquilo que Deus tem para mim e para você. O natural não consegue tocar Deus. Os meus olhos naturais eu não consigo chamar a atenção de Deus, eu não consigo ver a mão de Deus, eu não consigo ver Deus operando. Aí ele fala, Senhor, abre os olhos dele. Não é os olhos naturais, é os olhos espirituais agora que ele está pedindo para abrir. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe? Nosso problema é que estamos olhando com os olhos naturais, não temos visto, não temos pedido a Deus para nos mostrar, né, através dos olhos espirituais. Então talvez também essa seja a sua oração hoje. Deus, me faz ver aquilo que é invisível, me faz ver com os olhos espirituais, me faz ver que eu estou vivendo essa situação, que eu estou aqui, mas eu preciso sair do natural e ir para o sobrenatural. Essa é a sua oração nessa noite, é a nossa oração nessa noite. Sair do natural e vislumbrar o sobrenatural. Aquilo aonde Deus quer que nós chegamos. Sabe? A visão natural, na visão natural parece que os negócios, tudo está acabado, parece que a solução não vem. No natural parece que você vai ser engolido pelas ondas. Mas o sobrenatural vai te mostrar a solução.
O sobrenatural vai fazer você andar por cima do mar, vai fazer andar por cima das ondas. O sobrenatural vai fazer você andar acima dos problemas. O sobrenatural não significa que não tem problema, mas você vai passar por cima dele. O sobrenatural não significa que não está doendo, não significa que você não tem perda. Ei, o sobrenatural não significa que você está vendo no outro mundo, mas significa que você vai vencer as coisas desse mundo. Enquanto não entendermos isso, vamos viver sofrendo, vamos viver no natural, vamos viver perdendo. Vamos viver sem conquistar aquilo que Deus tem para nós. Você consegue entender que Deus já tem a provisão? Deus já tem a provisão, mas às vezes a circunstância não consegue ver a provisão dele. Deus já está no controle, Deus sabe o que faz, Deus já mandou o resgate, Deus já mandou a solução, mas o nosso natural não consegue ver. As circunstâncias tampam aquilo que Deus, né? O natural, os olhos naturais não conseguem ver. As circunstâncias não nos deixam ver aquilo que Deus já, o resgate que Deus já mandou para nós. Deixa eu voltar para Elias novamente. Eu acho que não lembro qual é o capítulo agora, 2 Reis. Mas é aquele episódio dele com a viúva de Sarepta. Aonde está Elias? Elias está no ribeiro, sendo alimentados por corvos e bebendo a água do ribeiro Querite. É isso mesmo? Se não for depois, é isso mesmo. Acredito que é isso mesmo. Se for depois, se não for, se alguém achar aí, me lembra onde é que está, tá? Acho que é 2 Reis, capítulo 1 Reis 17. Acho que é isso, tá? Então, Elias está ali, sendo alimentado pelos corvos, mas Deus fala: Elias, levanta daí, vai para Sarepta, né? Aonde eu já ordenei uma viúva que te sustente. O que Elias fez? Rumou as coisas e foi para Sarepta. O Senhor já ordenou, o negócio está beleza, o negócio está tranquilo, o negócio está bom. Se o Senhor... 1 Reis 17:8, né? 1 Reis 17:8. Ele arrumou as coisas, né, que ele tinha, se é que tinha muita coisa. Então veio a palavra do Senhor: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. Deus falou, então ele vai, tá tranquilo. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Pode colocar no 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Aí você já conhece a história. O que Deus falou para ele no versículo anterior? Vai para Sarepta, que eu já ordenei uma mulher, uma viúva, te sustentar. Então ele vai tranquilo. Ele já deu a ordem lá. Provavelmente, sei lá, se ele pensou isso, ele pensou: Deus já falou com ela. Deus já falou com ela: olha, vai vir um homem aí, que é o meu servo, você vai sustentar ele. Mas Deus falou isso para ela? Não disse nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela só tinha um pouquinho de farinha. Ela não tinha alimento suficiente para ela. Mas Deus já tinha determinado, Deus já tinha dado a ordem, não aqui, não para ela, mas a ordem no mundo espiritual de que um milagre ia acontecer na vida daquela mulher. E a palavra para você hoje, tome posse dela hoje, é que Deus já determinou no mundo espiritual a vitória que você tem buscado, a vitória que você precisa, aquilo que você precisa, as lutas que estão sendo grandes, Deus já determinou e você vai ser vitorioso. Quando Elias chega lá em Sarepta, está lá a viúva. Fazendo o quê? Pegando lenha. Para quê? Para fazer um bolo. Aí ele fala assim: traz um pouquinho de água. E quando ela sai para trazer água, ele fala: traz também um bolo para mim. Traz uma comida, um bolo, né? Para mim. Aí ela fala: Senhor, eu não tenho nada.
A única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha. E eu estou aqui catando esses gravetos para fazer a comida para mim e para o meu filho. E depois disso, não sei o que vai acontecer. Mas ele fala, vai lá e faz. O que ela fez? Ela foi lá e fez. Ela creu na palavra dele, ela teve fé de que se ela fizesse. E você acha, irmãos, que Deus abençoou ela antes dela fazer? Não. A Bíblia diz que Deus aumentou Deus supriu ela, Deus aumentou aquilo que não tinha, aquilo que tinha pouco, só depois que ela ouviu a voz do profeta e foi lá fazer aquilo que ele havia determinado para ela fazer. Em Josué, fala também quando o povo estava passando, ia passar o Jordão. Né? Quando passar o Jordão, Deus dá ordem, olha, pega os sacerdotes, fala para o sacerdote colocar a arca no pescoço, no ombro, né, melhor dizendo, colocar a arca no ombro e vai em direção ao Jordão. Quando eles pisarem o Jordão, eu vou determinar para que a água pare, para que o rio pare de correr naquele momento. E a Bíblia diz que era tempo de cheia ali no Rio Jordão. Era tempo de cheia. E agora, irmãos, veja só o que aqueles homens fizeram. Né? Eles ouviram a palavra, eles ouviram a determinação e foi. Agora, veja a responsabilidade daqueles homens. Será que eles pensaram, será que vai abrir? Mas eles foram determinados. E Deus só abriu depois que eles colocaram os pés nas águas. Interessante que eles não viram as águas abrir, não. Eles não viram o momento que as águas abriram. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, se você for ler, depois ver na geografia bíblica, né, você vai ver que as águas foram abertas numa cidade muito acima, né, um local muito acima de onde eles estavam. Então eles pisaram, na hora que eles pisaram, Deus determinou que a água parasse lá, né, em Dotã. Dotã não lembro agora o nome da cidade, né? Lá na cidade, na outra cidade, cerca de 30 quilômetros mais ou menos de onde eles estavam. E só depois que eles pisaram as águas, mas Deus fez aquilo que havia feito. Então, irmãos, a fé é isso, é você entender que se Deus determinou, Ele vai fazer. Mas tem algo interessante também na fé, irmãos, que Jesus fala, né, na questão da fé e do grão de mostarda. E parece que Jesus está falando de uma fé pequena. E Jesus, em determinado momento, ele fala dessa questão de ter fé grande e ter fé pequena. Jesus, quando vê os discípulos, fala, irmão, você não tem fé não? Homem de pequena fé. Então, quando ele está falando aqui de um grão da mostarda, ele não está falando de uma fé pequena. Ele estava falando de uma fé, de uma semente que é tão pequenininha, mas quando é lançada ali, né, quando ela é lançada naquele local, ela produz algo grande. Então, a fé ela é aumentada através do nosso exercício. É aquilo que você exercita, ela começa a crescer. É igual as pessoas que são marombadas, né, que são fortes, são musculosos, né? Eles não nasceram com aqueles músculos já grandes, assim, definidos. Eles foram exercitando, né? Você vai exercitando e a sua fé vai aumentando. Então a fé é isso, você precisa exercitar, né? Você precisa exercitar a sua fé. Talvez no primeiro momento é difícil. Talvez a primeira tomada de decisão ela é difícil mesmo. Mas você faz a primeira tomada de decisão, você tem a primeira tomada de fé, aí você vai exercitando, né? Você vai rompendo, você vai avançando. Então é por isso que todos os dias eu preciso exercitar a minha fé. Não é exercitar hoje e amanhã não exercitar e querer que daqui 10 dias a nossa fé já esteja grande, não. É ir exercitando, é ir cumprindo, é ir fazendo, né? A sua fé vai evoluir, né? Então, o uso do exercício da fé fará aumentar. A fé vai desenvolvendo.
A fé vai desenvolvendo. Então, quando a fé vai desenvolvendo, nós conseguimos entender a voz de Deus. Quando a nossa fé vai desenvolvendo, aprendemos a discernir a voz, a palavra de Deus. Aprendemos a discernir a voz do Espírito Santo. Aprendemos a ouvir Deus através da fé. Quando a fé vai crescendo, quando a fé vai, quando nós temos esse exercício da fé. Então você precisa colocar a sua fé, você precisa exercitar a sua fé, você precisa querer crescer, você precisa querer avançar, você precisa, sabe, a sua fé, ela precisa ser colocada em ação. A nossa fé precisa ser colocada em prática.